Olha só, pessoal, eu apresentei para vocês a base comum, certo? Agora eu vou apresentar para vocês o transistor com emissor comum. O emissor no GND, no ground ou terra frio. Nesse daqui, pessoal, existe uma inversão de fase. Por quê? Por que lá na base comum não tinha inversão de fase? Porque lá, pessoal, a corrente ela é menor ou igual a 1. Aqui já muda a história, pessoal, a corrente é elevada aqui. O que acontece, ó? Ele está polarizado diretamente entre base e emissor. Eu tenho um diodo aqui, ó, pessoal. Uma queda de 0,7 volts, como nós sabemos, né? E tem duas baterias excitando esse circuito, ó. Uma no coletor. O coletor está polarizado, pessoal, ó, de forma direta, tá? E a base também, pessoal. Então, se eu estou polarizando o coletor de forma direta e estou polarizando a base de forma direta, então eu tenho um grande ganho de corrente, pessoal. Vocês concordam comigo onde é que se inverte a fase? Como que eu sei, pessoal, se existe aumento de corrente elétrica? Ó, no aumento, a tensão, vai haver aumento de corrente, queda de tensão. Diminui a tensão, diminui a resistência, porque ó, polarizado diretamente ao positivo no coletor, tá? E o positivo na base, eu estou polarizando tanto a base como o coletor de forma direta. E daí, pessoal, a impedância de entrada eu posso considerar que é uma impedância média. Eu vou chutar um valor aqui em torno de 3 kΩ, 3.000 ohms de resistência, tá? É o valor que eu estou chutando, porque está polarizado diretamente, tanto coletor como base, certo? Então eu tenho um grande ganho de corrente. Lembram, pessoal? Eu tinha falado em outra aula que a corrente vai na contramão da tensão. Como eu vou ter um grande ganho de corrente, uma corrente elevada, vai reduzir o quê? A queda de tensão, reduzindo a queda de tensão devido à redução da resistência. Entenderam? Reduz resistência, reduz tensão, aumenta a corrente elétrica. Então, tanto na entrada, pessoal, eu vou ter uma impedância média, tá? Como na saída. Na saída, pessoal, eu tenho uma impedância um pouco maior, na casa dos 200 kΩ, mais ou menos, ali, ó. Uma impedância maior, mas pode também ser considerado uma impedância média, tanto de entrada como de saída. E daí, pessoal, a tensão ela vai reduzir. Ela vai reduzir. E eu posso considerar que a tensão também é média. Como a impedância de entrada, uma impedância média, em torno de 3,5 kΩ. A impedância de saída, ela é um pouco maior, em torno dos... Um pouco não, né? Ela é bem maior, uns 200 kΩ, tá? Então eu vou ter uma tensão média, pessoal. Uma tensão média, porém uma corrente elevada. E por que existe a inversão de fase? Como aumenta a corrente, diminui a tensão, diminui a resistência, devido ao quê? A polarização direta do coletor e a polarização direta da base. Então, de coletor a emissor, aqui ó, de base, coletor, emissor, eu vou ter uma elevação muito alta de corrente. Entendam, pessoal? E daí, por que o emissor é comum, ó? O emissor tanto é comum à entrada, no caso, né, pessoal? O emissor vai ser comum à entrada do sinal, como ele vai ser comum à saída, a minha carga, a queda de tensão aqui, ó. Entendam, pessoal? E daí, esse aqui é o NPN. Como que funciona o NPN? O NPN, olha só, pessoal.
a base é por um potencial maior de base. No caso aqui, ó, eu estou introduzindo o positivo na base, tá? Não deixa de ser uma pequena corrente de base, porque o TBJ, pessoal, o transistor bipolar de junção, ele funciona por uma pequena corrente de base, ele vai conduzir de coletor a emissor. Porém, a polarização está se dando de forma direta, tanto na base como no coletor. E daí, como ele tem um grande ganho de corrente, no caso do TIP 31 é 100 vezes mais a corrente, né, pessoal? E daí ele vai ter um grande aumento de corrente, e aí que se dá a inversão de fase, pessoal. Por que inverte a fase? Sobe a corrente, diminui a tensão, diminui a resistência. Entenderam? E por que lá na base comum não tem essa inversão de fase? Porque a corrente lá, pessoal, ela é menor ou igual a 1. Entendam a diferença? E daí, pessoal, aqui embaixo eu tenho um PNP na mesma configuração. Mas vamos falar do NPN, ó. O NPN, por uma pequena corrente de base, ele vai conduzir de coletor, ó, o terminal do coletor ao emissor. Entenderam? De coletor a emissor. A condução da corrente será de coletor a emissor. Porque, ó, essa bateria está excitando, ó, pessoal, esse circuito. Está adentrando no coletor, eu vou ter uma corrente de coletor a emissor, e eu vou ter uma corrente, ó, de base a emissor. Vai se somar o emissor, se soma a corrente do coletor com a corrente da base. Que a corrente da base a gente sabe que é uma corrente insignificativa, né, pessoal? Só que ela vai aumentar 100 vezes mais aqui nesse caso. Só que ela vai variar, né, pessoal? Não ela é igual lá na base comum, pessoal. A corrente ela não vai passar de 1. Ou ela vai ser menor que 1, ou ela vai ser igual a 1. Aqui a corrente ela aumenta, ela varia, pessoal. Por isso que existe um elevado ganho de corrente. A tensão vai mudar de fase em relação à corrente, porque vai diminuir, a resistência vai diminuir, certo? E daí no meu PNP, pessoal, o que muda é a polarização das baterias. Eu botei uma sobre a outra para vocês enxergarem, ó. O PNP vai mudar a polarização das baterias, a forma que elas estão polarizadas, certo? E vai mudar o sentido da corrente, entendeu? A corrente, ó, vai haver uma excitação aqui, ó, no emissor, ó. PNP, a seta penetra, pessoal, ó. Penetra, ó. De emissor a base, ó. E daí o meu coletor vai ser ligado, pessoal, no negativo da bateria, olha só. O coletor é ligado no negativo da bateria. E vai ser excitado, pessoal, vai funcionar da mesma forma. A única coisa que vai mudar é o sentido da corrente e a polaridade das baterias do PNP para o NPN. Entenderam, pessoal? O que acontece aqui no PNP? O negativo, tá? A base é polarizada por um potencial menor, tá? Potencial negativo, olha aqui, ó, o potencial negativo da base, entendeu, ó? Potencial menor, potencial maior positivo, ó, pessoal. Potencial menor, ó, na base, ó. Potencial maior, olha só. Potencial maior, ó, potencial maior na base aqui, ó, do NPN. Potencial menor do PNP, ó. E o que acontece? Muda o sentido da corrente, porque antes a corrente, ó, no NPN, pessoal, a corrente vai da onde? Vai de coletor a emissor. E no PNP, pessoal, é o contrário. É o contrário. Vai de emissor para coletor. Entenderam? A corrente muda o sentido no PNP e muda a polarização das baterias.
Só que vocês vê, tem duas baterias excitando, por isso que a impedância baixa. Existe uma alta corrente, vai haver uma queda de tensão, uma resistência menor, uma queda de tensão menor, uma alta corrente, aí se dá a inversão de fase. E o que acontece? O emissor está no GND, ele é comum, pessoal. Ele é comum a entrada do sinal e a saída. É isso que eu tenho que entender, pessoal. O que acontece, então? No emissor comum, eu tenho um elevado ganho de corrente, uma tensão média, tá? Uma entrada média e uma saída média, eu posso considerar, pessoal. Tá? Eu já tinha falado que a entrada, ó, como tem duas baterias excitando aqui a entrada, pessoal, seria em torno de 3 kΩ, é só um comparativo, e daí uma impedância um pouco maior na saída, em torno de uns 200 kΩ, né? Bem maior, né, pessoal? Uma impedância maior. E daí o que acontece, pessoal? O negativo, ele vai adentrar na base, ó. Então a corrente vai se dar nesse sentido, ó. Olha o sentido da corrente, tá? Nesse sentido, e emissor-coletor, ó, pessoal. Emissor-coletor. Entenderam o sentido da corrente? Entenderam que eu vou ter uma corrente elevada, uma tensão mediana, uma impedância baixa de entrada, uma impedância média de saída, uma queda de tensão média e uma corrente elevadíssima, pessoal, uma corrente elevadíssima. E o sentido no PNP, ó, de emissor para coletor, pessoal, de emissor para coletor, ó. Entendo que a corrente de emissor para coletor é bem maior que a corrente de emissor para base, né, pessoal? A corrente, então, de emissor a coletor é bem maior. Certo, pessoal? Se esse vídeo lhe foi relevante, se você puder, deixa o seu joinha. Se for possível, se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo, pessoal. Então, ó, transistor PNP, potencial negativo excitando a base, ó, pessoal, potencial negativo, tá? Sentido da corrente de emissor a coletor, NPN, potencial positivo excitando a base, tá? Sentido da corrente coletor, emissor. Existe a inversão de fase. O que muda de um para o outro? A corrente que se inverte e a inversão da polarização das baterias. Certo, pessoal?